O Vasco da Gama, na década de 90, foi um dos melhores times do Brasil. Nessa época, ele conquistou uma Libertadores em 97 e 2 Campeonatos Brasileiros. O Vasco da Gama era uma das grandes potências do Brasil naquela época. Além também de grandes jogadores que já passaram no clube, como Roberto Dinamite, Romário, Juninho Pernambucano, entre outros. Mas infelizmente, isso são só lembranças felizes de um passado muito distante, já que nos últimos anos o Vasco vem de uma crise muito grande. Tanto quanto esportivamente, com 4 rebaixamentos e várias eliminações vergonhosas, até mesmo financeiramente, onde o clube tem uma dívida de quase 700 milhões de reais. E o mais louco de toda essa história é que o Vasco está nessa situação muito por conta do maior ídolo de sua história. Então venha comigo que eu vou te explicar exatamente como o Vasco chegou nessa situação. Mas antes, se você for fã de futebol e estiver gostando do canal, não se esqueça de apoiar, deixando seu like e a sua inscrição. Você fazendo isso já me ajuda muito. O Vasco tem 2 grandes responsáveis pelo seu fracasso nos últimos anos, Eurico Miranda e Roberto Dinamite. E tudo isso começou lá em 2001, quando Eurico Miranda assume a presidência do Vasco da Gama. E por lá ele ficou no comando até 2008. E no seu mandato, o Vasco conquistou apenas um campeonato carioca e não teve nenhum rebaixamento. Mas o grande problema em si da gestão Eurico foi as dívidas que ele deixou ao clube no final de seu mandato. Em 1º de julho de 2008, ao assumir a gestão, o presidente Roberto Dinamite contratou uma renomada empresa de auditoria externa para levantar o montante de endividamento do clube. Ao final do trabalho, concluiu-se que os 133 milhões retratados inicialmente, de verdade, eram 338 milhões. Várias dívidas não tinham sido consideradas, assim como havia crédito que na realidade não existiam. Então, a partir de 2008, teve uma troca de presidência do clube. Saiu Eurico Miranda e entrou Roberto Dinamite. E embora a gestão Roberto Dinamite, o Vasco conquistou um título importante que foi a Copa do Brasil de 2008. Mesmo assim, foi uma péssima gestão do ídolo cruzmaltino. Ao entregar o clube em dezembro de 2014, esse endividamento havia subido para pelo menos 597 milhões, aumento de 76,4% em 6 anos e meio. E depois da saída de Roberto Dinamite da presidência do clube, voltou Eurico Miranda, que também fez uma péssima gestão, endividando ainda mais o clube. E não há clube que resista a quase 20 anos de péssima gestão. Então foi por causa desses dois, Eurico Miranda e Roberto Dinamite, que o Vasco entrou numa crise sem fim e foi 4 vezes rebaixado para a Série B. E nesses 20 anos de má gestão do Vasco, os dados financeiros do clube nos mostram que o time teve receita muito abaixo, sem perspectiva de crescimento, muito além do enorme potencial do Vasco. Baixo investimento no futebol na comparação com os outros rivais, alto endividamento por conta de não pagamento de salários, impostos e contribuições sociais, falta de credibilidade no mercado pela péssima gestão de Eurico Miranda nos anos 2000 e posterior péssima gestão de Roberto Dinamite. Na sequência, retorna Eurico Miranda, cuja imagem infelizmente não atraiu a confiança no mercado. Mas depois de tudo isso que eu te mostrei, a grande pergunta: será que o Vasco tem salvação? A resposta é sim, especialmente depois que o clube virou SAF. Atualmente há menos tumores financeiros no cruzmaltino, que mantém suas obrigações em dia, diferente do que era nos últimos anos. Mas e as dívidas do clube? Como estão atualmente? Eu vou te explicar pontos isso. O principal desafio do clube da fase SAF é equilibrar essa conta. No balanço divulgado no mês passado, referente até dezembro de 2022, o cruzmaltino apontava um prejuízo de 88,09 milhões, com custos operacionais de 54,3 milhões e administrativo de 34,3 milhões. Custos esses que envolvem, entre outros aspectos, o futebol e a folha salarial. Para sanar essa questão em meio ao aumento dos custos com a chegada da SAF em um futebol mais competitivo, o clube precisava basicamente ampliar suas receitas. Bilheteria, direito de transmissões, premiações, programa de sócio e cotas de patrocínio são algumas das opções que já estão sendo exploradas pela nova administração, mas também depende do desempenho no futebol ao longo dos próximos anos, e os salários são vistos como prioridade no Vasco, que seguem em dia. As dificuldades para obter receita, outras situações imprevistas e prioridades, como investimentos e pagamento de dívidas emergentes e outros custos extras de operação.
impactam no fluxo de caixa, a movimentação de recursos que entram e saem ao longo dos meses nos cofres do clube. Ou seja, é natural que o Vasco ou qualquer outro clube ou empresa que não vive uma realidade de sobra de caixa tenha problemas para cumprir pagamento nas mesmas datas de forma frequente ou coesa. Não quer necessariamente dizer que o clube não cumprirá seus acordos ou que não haverá recursos para isso, mas que situações de atraso, renegociações e adiantamento de pagamentos podem e devem acontecer nesse e em outros meses. Os aportes da 777 são essenciais nesse momento em que o clube tenta se reerguer financeiramente. A empresa já investiu 190 milhões de reais no Vasco, os 70 milhões emprestado e 120 aportes após a conclusão e aquisição da SAF. Um próximo aporte de pelo menos 120 milhões deve acontecer ainda esse ano, mas todo o dinheiro que entra no clube segue a mesma lógica. Será dividido entre questões de operações, administrações, futebol e outros. Dos 120 milhões do primeiro aporte, mais de 60 milhões foram destinados a dívidas e outros 32% foram para a operação. Os aportes são um dos passos em busca da sustentabilidade ao longo dos próximos anos. O Vasco tem acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e com a Justiça para pagar gradativamente suas dívidas tributárias e trabalhistas civis, respectivamente. Segundo o balanço, até dezembro do ano passado foram pagos 23 milhões dentro desses acordos, que mantêm parte das finanças sob controle e evitam penhoras, por exemplo, mas que podem e devem ser renegociadas ao longo dos próximos anos, em busca de descontos com credores ou taxas menores passadas ao clube. Bom, mas essa é a situação financeira atual do Vasco. Você acha que nos próximos anos o Vasco pode voltar a ser aquele gigante que era nos anos 90? Então, deixe sua opinião aqui nos comentários. E também eu vou deixar 2 vídeos aqui na tela final, onde eu te conto o triste fim de carreira de Cristiano Ronaldo e Messi no futebol europeu, e outro te conto o maior erro da carreira de Mbappé. Mas antes de passar lá, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.